Bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta periodicamente, às segundas e quintas-feiras, tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. E hoje nós vamos falar dos motores elétricos classe IE4, classe IE5. São motores de alta eficiência e nesse contexto nós vamos tentar entender o que são esses motores elétricos de alta eficiência, o IE4 e o IE5, o que os torna tão especiais e tão eficientes, e vamos falar algumas coisas das suas aplicações, ok? Vamos em frente. Então, o que são os motores elétricos de alta eficiência? Esse IE4 e IE5, né? Eles são motores que seguem uma classificação internacional de eficiência energética definida pela IEC. A IEC é a Comissão Eletrotécnica Internacional. Tudo isso através dessa norma IEC 60034-30-1. Então, essa norma ela estabelece níveis de eficiência para motores elétricos industriais, sejam eles nível E3, E4, E5, não interessa. Todo tipo de motor industriais, os níveis de eficiência deles são regidos por essa norma aí, ok? Então, primeiramente, vamos ver o que significa nessa sigla aqui, IE4 e IE5, o que é o IE. O IE, na verdade, ele é uma sigla que significa eficiência internacional, né? International Efficiency, então é eficiência internacional. O que significa também essa numeração, né? Nós temos aqui o IE4 e IE5, temos o 4 e IE5, o que significa esse 4 e esse 5? Essa numeração, ela indica o nível de eficiência energética, sendo que quanto maior for esse número, maior a eficiência, né? Nós vamos mostrar uma tabela aqui que vai ter uma noção não só do IE4 e IE5, como diversos níveis que nós temos do 1 ao 5. Aqui nós temos a nossa classe, nós temos o nível de eficiência de acordo com essa norma e a situação atual no mundo tecnológico, tá? A classe E1, ela é regida por essa norma. A norma exige que ela tenha uma eficiência de 75% a 80% e na sua situação atual no mundo tecnológico está quase obsoleta. O que isso significa? Que ela está desaparecendo. Em muitos países ela não existe, em alguns existe, mas em quantidade muito pequena, tá? Nós temos também a classe E2, que a norma exige que tenha um nível de eficiência de 80% a 90%. E ainda é comum em alguns países, essa classe IE2. A classe IE3, ela é considerada pela norma de alta eficiência. Então a norma exige que esses motores fabricados com classe E3 tenham uma eficiência de 85% a 95%, tá? E essa classe aqui, ela já é obrigatória em muitos países. O que isso significa? Em alguns países, se você não pode mais fabricar motores inferiores ao IE3, nem IE2, nem IE1, evidentemente. Então, ela exige e é obrigatório em muitos países já esse IE3. E aqui nós vamos falar das nossas duas classes, que é assunto do nosso bate-papo aqui. O IE4, a classe E4, já é considerado super premium, e a norma exige que tenha uma eficiência, um nível de eficiência de 88% a 96%, e essa classe ela é inovadora, ou seja, ela já existe em diversas indústrias, já é comercializado e está bem espalhado por muitos países, tá? E nós temos a nossa classe IE5, que a norma chama de ultra premium, que ela tem que ter, é exigido que ela tenha um nível de eficiência acima de 90%. Evidentemente, valores específicos podem variar, mas variar acima de 90% e não abaixo. Então, ela é de eficiência extremamente alta, tá? Nós dizemos nos estudos e nas pesquisas que essa situação está no estado de arte, tá? Ainda em expansão, ou seja, ela está na fase de introdução, mas com potencial crescente no mercado. Então, pessoal, aqui é um resumo aqui é um resumo de todas as classes da IE1 ao IE5, para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Então, o que são os motores elétricos de alta eficiência, nós ainda vamos complementar apresentando a estrutura de um motor, e por acaso vamos apresentar do IE5, da classe IE5, tá? Então, o motor em si, o motor elétrico de alta eficiência IE4 ou IE5, ele é a estrutura é a mesma dos motores convencionais, tá? Não tem diferença nenhuma. Também, porém, ele tem a mesma estrutura, tudo é rotor, ventilador, dissipador de calor de qualquer forma, mas com avanços em projetos, materiais e a precisão de fabricação. Ele tem a mesma estrutura, mas com essa diferença. Por exemplo, aqui nós temos a estrutura em vista explodida de um motor de alta eficiência IE5, tá? Nós temos aqui
um rotor que é otimizado, tá? Com ímãs permanentes de neodímio, que é uma terra rara, é um material caro. Então já começa por aqui a diferença. Ele não é um rotor comum, ele é um rotor de ímã permanente de terras raras, tá? Que é o neodímio. Você tem o núcleo magnético, aqui essa parte, o núcleo magnético, que é de baixa perda magnética. Você tem a tampa dianteira, comum em qualquer motor. Você tem um rolamento que é comum em qualquer motor, mas esse rolamento aqui ele é especial, de baixo atrito. Ele existe aqui e existe aqui também, tá? Nós temos também a caixa de ligação com terminais, que é comum em todos os motores, tá? É muito comum em todos os motores. Nós temos a carcaça, que é o estator, com essas aletas comum em todo motor para dissipar calor. Nós temos também o enrolamento, só que no nosso caso aqui é um cobre de alta pureza, por isso que ele faz a diferença, é um cobre de alta pureza. Nós temos o sistema de ventilação, aqui tem um ventilador por trás, nada de diferente aí, e também tem a tampa defletora, que é comum em todos os motores. Então esse é o desenho de um motor IE5, é o desenho, ou seja, as partes componentes que nada difere das outras classes, tá? Agora vamos ver o que torna esses motores IE4 e IE5 tão especiais e eficientes, o que é que eles trazem, né? Eu já comecei a apresentar, mas de fato, o que é que faz eles serem tão diferentes? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui, que considere se inscrever no canal, deixar seu gostei ou não gostei, faz parte, a gente entende, tá? Veja também nossos outros vídeos, tem lá na playlist, tem vídeos que talvez você considere ser importante e você assista. E sua inscrição e o seu gostei é muito importante para a gente permanecer vivo aqui, tá? Então vamos lá. O que torna esses motores E4 tão eficientes, né? Eles são mais eficientes que os motores convencionais. Essa diferença está diretamente relacionada ao quê? Aos avanços na engenharia de projeto, nos materiais que são utilizados e na precisão de fabricação. Então vamos apresentar aqui alguns avanços que fazem com que esses motores sejam diferentes dos motores convencionais. Primeiro é a redução das perdas elétricas e magnéticas. Por quê? Porque ele usa um material no núcleo magnético de alta qualidade, que é um aço silício laminado, é um laminado magnético de alta qualidade, tá? Eles usam chapa de aço com baixa perda magnética, o que reduz as perdas por esterese e correntes parasitas. Ou seja, a melhor qualidade do aço silício, né, ele é incluído o quê? Os núcleos magnéticos desses motores usam esse tipo de material silício de alta qualidade com chapas de baixa perda, tá? Baixa perda magnética. Isso reduz as perdas por esterese e correntes parasitas, que é um dos problemas, tá? Ainda sobre essas perdas elétricas e magnéticas, menor espaçamento entre as lâminas, diferente dos convencionais. Ele tem um menor espaçamento entre as lâminas. Nós temos lâminas mais finas. Isso diminui as perdas no núcleo e melhora a performance magnética do rotor, consequentemente, do núcleo, consequentemente do rotor, tá? Aí, por sua vez, vem o segundo avanço, que é o rotor com tecnologia aprimorada. Ou seja, esses motores E4 e E5, eles frequentemente, como eu já falei, eles usam ímãs permanentes de terras raras no rotor, como por exemplo o neodímio. Isso elimina a necessidade de magnetização vinda do estator, tá? Nós vamos falar disso aí. Por quê? Porque os motores tradicionais com gaiola de esquilo, ele perde parte da energia do estator em magnetizar o rotor. Ele pega a tensão da rede, magnetiza o estator e depois ele tem que magnetizar o rotor nos motores convencionais. Nesse caso não precisa, por causa desse tipo de rotor que nós temos. Ele não usa a energia da parte do estator para magnetizar o rotor. Não há necessidade, tá? Então esse é um dos avanços. O terceiro, aqui nós temos a menor perda por ventilação. O terceiro avanço que faz com que esses motores sejam tão diferentes dos convencionais. Ele tem o seguinte: os projetos desses motores, eles otimizam a geometria interna para melhorar o fluxo de ar de resfriamento, ou seja, a aerodinâmica do caminho do ar para sair, resfriando o motor até sair do motor, ela é otimizada. Então você tem um projeto melhor do fluxo de ar quente que sai do motor, que resfria o motor. Ele usa também ventiladores eficientes e às vezes até resfriamento por fluidos em determinadas aplicações específicas. E um outro caso que reduz essas perdas, que melhora as perdas por ventilação e atrito, é o uso de rolamento de baixo atrito, como nós mostramos. Então o rolamento de baixo atrito ele dá uma melhorada na eficiência muito grande desse tipo de motor.
O quarto sistema de avanço que é feito nesses motores é o controle eletrônico. Ele usa o VSD, que são os variadores de frequência. Esses VSDs, eles são inversores ou drive de velocidade variável. Eles controlam o torque e a velocidade dos motores. Se você controla torque e velocidade, você está controlando o quê? Você está controlando a potência. Né? A potência é em função do torque e da velocidade rotacional. Tá? Então, outra melhora, outro avanço é o controle eletrônico preciso, usando esses inversores. Ou seja, os motores classe IE4 e IE5, eles são muitas vezes usados com esses inversores de frequência que ajustam tanto a velocidade e o torque do motor. Isso, logicamente, conforme a necessidade. Com isso, ele evita desperdício de energia em cargas parciais. Porque, por exemplo, se você tem aí um motor desse se você tem um motor desse aí a 3.600 RPM e você tem uma carga, de repente a carga vem à metade, o motor convencional ele continua com os mesmos 3.600 com a mesma velocidade. Nesse caso aqui, ele reduz proporcionalmente tanto a velocidade quanto o torque. Com isso, ele reduz a potência. Reduzindo a potência, ele evita desperdício de energia em cargas parciais, ok? O quinto projeto, o quinto avanço de melhora nesses motores classe E4 e E5 são os projetos eletromagnéticos otimizados, com simulações modernas. Por exemplo, o uso de ferramentas de CAD e CAI e simulações magnéticas que permite o seguinte: permite distribuição ideal dos enrolamentos de cobre. Com esse desenho, com essa simulação magnética que é feita antes da fabricação, eles conseguem fazer uma distribuição ideal dos enrolamentos de cobre, eles conseguem a eliminação de zona de saturação, ou seja, de acúmulo de energia magnética, ele evita essa eliminação de zonas de saturação magnética, e eles melhoram o balanço entre torque, eficiência e aquecimento, ou seja, eles mantêm um torque com uma determinada eficiência, evitando aquecer muito, ou seja, ele melhora esse balanceamento, esse tipo de balanço entre torque, eficiência e aquecimento, tá? Então, só para complementar aqui, o que é CAD, né? Que nós sabemos que é o desenho assistido por computador, e o CAI, ele é a engenharia assistida por computador. Essa engenharia assistida por computador, ela se refere a softwares que ajudam na análise e simulações de desempenho de produtos, peças e tudo mais, ok? Pois bem, para poder a gente adiantar, a gente trouxe aqui um resumo dessas características, desses avanços. Nós temos o elemento, o convencional e o IE4 e o IE5. Por exemplo, o núcleo magnético, ele usa aço, no convencional ele usa sílice padrão. No IE4 e IE5, aço de baixa perda, melhorado. O rotor, no IE3 ele usa alumínio fundido. No nosso caso aqui do IE4 ele usa ímãs permanente, rotor otimizado. O bobinamento, no convencional, no IE3 ele é simples, no IE4 e IE5 ele usa densidade otimizada com cobre de alta pureza, né? Tem que ver isso. A ventilação é padrão nesses convencionais, e nela, como eu falei, tem a aerodinâmica otimizada, você tem a aerodinâmica totalmente otimizada. Controle eletrônico, ele é on-off, né? Liga, desliga, no caso convencional, e usa os nossos VSDs, que são os variadores de frequência, no caso dos motores E4 e E5. Então, isso aqui é um resumo, gente, do que é inserido nessa tecnologia para que ele seja um motor diferenciado, tá? Então, quais são as aplicações desses motores IE4 e IE5? O IE4, ele, nas indústrias de processo, ele é utilizado em bombas, compressores, ventiladores que operam continuamente, tá? Esse sistema de transporte, ele é muito aplicado em transportadoras e esteiras, né, e elevadores de cargas, onde a eficiência energética é crucial, tá? Máquinas ferramentas, usado em equipamentos que exigem alta precisão e desempenho, essa coisa toda, tá? Então, os IE5, que é uma classe já melhorada. Automação industrial, ideal para robôs e sistema de controle, movimento, onde a eficiência e a resposta rápida são essenciais. Sistema de HVAC, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Ele é utilizado para otimizar o consumo energético. Veículos elétricos, aplicado em motores de tração, contribuindo justamente na eficiência geral do veículo. Tá? Então, pessoal, isso é o que a gente estava procurando trazer aqui. Eu espero que tenha trazido alguma informação importante para você. Espero que, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.